Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Vitor. Essa quarta aula de programação para iniciante. Hoje nós iremos falar sobre variáveis. Primeiramente eu fiz um slide para nós compreender melhor o que seria uma variável. Vou abrir o slide aqui. F5. Programação para iniciantes, variável. Separei em 4 tópicos: conceito de variável, para que usamos variável, identificar em um projeto e tipo de variável. Conceito de variável. Podemos definir variável como um espaço reservado na memória do computador, contendo um dado com o nome para acessá-lo. Usado quando precisamos uma informação que irá variar no programa. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Numa calculadora, os números não ser o mesmo sempre. Não será o mesmo sempre. Escrevi errado. Pense numa calculadora que faz apenas soma de 2 mais 2. Não tem sentido. Ao invés de colocarmos 2 mais 2, poderíamos criar duas variáveis para guardar dois números que o usuário digitar. Ou seja, nesse sentido desse programa, iremos criar duas variáveis para criar dois números. Para guardar dois números. Nesse outro exemplo aqui, um programa que mande a seguinte mensagem: seja bem-vindo ao nosso sistema Marcos. Ao invés de Marcos, podemos fazer uma variável que irá guardar o nome do usuário. Assim podemos usar o programa para outros nomes. Em vez de usarmos só para Marcos, podemos criar uma variável para guardar o nome que o usuário informar. Seria outra função da variável. Para vários nomes, não apenas Marcos. Simulação da memória do sistema. Eu fiz uma pequena simulação para entendermos melhor. Esse aqui seria, nosso exemplo seria a memória do computador e cada quadradinho desse iria guardar uma informação. Cada retângulo, iria guardar uma informação nele. O nome, o número, ou outros tipos que nós iremos ver. Esse seria uma simulação da memória. Para que usamos a variável? Usando a imagem como uma forma de aprendizado, podemos imaginar que o desenho acima seria a memória do computador e cada retângulo armazena uma informação. Seria a memória e cada retângulo desse aqui iria armazenar uma informação nele. Quando usamos uma variável, damos um nome para esse espaço. Ou seja, vamos supor que nós usamos uma variável. Esse espaço aqui, nós vamos identificá-lo com o nome. Para quê? Para chamá-lo ou para guardar uma determinada informação nele. Aqui, ó. Qualquer dado dentro dessa variável. Para chamar esse espaço, é só colocar o nome que usamos. Ou seja, quando declaramos a variável, ela irá guardar uma informação. E para chamar essa informação, é só colocar o nome que usamos na variável. Não se preocupe, na teoria pode ser um pouquinho complexo, mas é muito simples na prática. Identificar a variável em um projeto. Nos nossos exemplos abaixo, vamos identificar o que seria uma variável, ou seja, aquilo que vai mudar no programa. Faça uma calculadora que some dois números. De cara já sabemos que duas variáveis terão que ser criadas. Uma para o primeiro número e outra para o segundo número. No segundo exemplo, faça um programa que retorne a seguinte mensagem com o nome que o usuário informar. Exemplo: olá Vitor, seja bem-vindo. Precisaremos de uma variável para guardar o nome do usuário. Ao invés de Vitor, ele vai informar o nome que ficará no lugar que vai aparecer a mensagem. A terceira, que é o programa para informar o nome e a idade com a seguinte mensagem. Eu coloquei um exemplo: oi, eu sou o Vitor, tenho 23 anos. Já sabemos que precisaremos de duas variáveis, uma para armazenar o nome, no meu exemplo eu coloquei o Vitor, mas pode ser qualquer nome, e uma para armazenar a idade, que eu coloquei 23, mas pode ser qualquer idade.
Então precisaremos de duas variáveis. Faça um programa para multiplicar três números. Exemplo, 3 vezes 3 vezes 3. De cara nós conseguimos perceber que precisaremos de três variáveis. Uma para armazenar o primeiro número, outra para armazenar o segundo número e outra para armazenar o terceiro número. O tipo de variáveis. Variáveis são classificadas em inteiro, que é número sem casas decimais, eu coloquei o exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Números reais, números inteiros e números com casas decimais, com vírgulas. Exemplo, 1, 2, 3, 4,5, 6,7, 8, 9, 10,5 e assim por diante. Aqui só números inteiros, sem casas decimais, e aqui com vírgula ou sem vírgula. O lógico, que só aceita dois valores, verdadeiros ou falsos. O caractere, que são letras, palavras, símbolos, números. Eu até coloquei entre parênteses aqui, números declarados como caracteres não podem ser usados em operações. Aí eu coloquei um exemplo. Vitor, 23, cifrão, UV. Aí eu coloquei uma observação que todo caractere fica entre aspas. Todo caractere fica entre aspas, para informar que ele é um caractere. Programação é prática, então treine sempre. Qualquer dúvida, me pergunte que eu estarei respondendo o mais rápido possível.